Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa casa de oração e trabalho. Que o amor do Mestre Jesus esteja sobre todos. Vou apresentar a mesa dessa noite. A nossa irmã Rosana, trabalhadora aqui da casa, ela vai fazer a nossa prece inicial. O nosso irmão Birajara, trabalhador também aqui da casa. Todas as quartas nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso irmão Birajara, ele vai falar conosco sobre a introdução, Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do Espiritismo. Vai ser um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vou passar a palavra à irmã Rosana para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, pensar no nosso Pai. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que nos concedeste. Te agradecemos pelo teu infinito amor para nós. Te pedimos neste momento pelos nossos familiares e amigos, pelos drogados, pelos alcoólatras, pelos enfermos, pelos criminosos, pelos nossos inimigos. Vai restabelecendo a saúde de todos os filhos, encarnados e desencarnados, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Nossa palavra de Deus está no Com rogativa de prece da nossa irmã, damos por iniciada a palestra da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Vamos aos avisos. Pedimos aos irmãos que desliguem ou deixem os seus celulares no silencioso para que nós possamos continuar a sentir esse amor e essa paz que vem de Jesus. Sábado nós temos a nossa sopa fraterna, começa às 8 horas. Todos os irmãos e irmãs estão convidados para vir conhecer esse trabalho de amor, ao qual nós não damos só o pão material, mas o pão espiritual. Também necessitamos de verduras, de pães. Quem puder, nos doar, será muito bem-vindo. Domingo nós teremos a nossa campanha do quilo. A preparação é aqui, no Bezerra. Faz a preparação, vai ser aqui na Vila Popular, nas redondezas. Todas as segundas e terças temos os nossos estudos doutrinários. Todos estão convidados. É de 7 às 20h30. Segunda, nós estudamos o Livro dos Médiuns e terça, a Gênese. Vou fazer um convite muito especial para todos os irmãos. Dia 10 de novembro nós temos o nosso encontro dançante. Vai ser no domingo, 10 de novembro, às 16 horas. O ingresso é R$20. Pode ser comprado na nossa livraria ou pode nos procurar. Os trabalhadores da casa. Nós vamos ter Euclides Júnior, vamos ter Tânia Santos e Nunes Baresi, e Edinaldo e Jeane. Vai ser uma tarde maravilhosa. Nós podemos nos confraternizar, conversar, nos conhecermos melhor. Todos estão convidados. E para a nossa harmonização, vamos ler o Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o item é o espinho. E para que me não exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, a carta 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7.
Atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental, não somente ameaçadora, qual falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ter disso. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Porque assumir posição de mestre infalível, quando não passamos de simples aprendizes, não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino, e escrevendo ao Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse o sublime trabalho das revelações. Nós possamos meditar, possamos sempre não só ler, mas meditar no Evangelho de Jesus. E eu passo a palavra para o meu irmão Mirajara. Muito boa noite a todos. Que os salutares fluidos do nosso irmão maior Jesus possam nos continuar nos envolvendo, a fim de que possamos nós aurir forças para continuar a nossa caminhada, suportar as pedras que porventura surjam em nosso caminho e superar os obstáculos com fé, amor e confiança na providência divina. Muita paz a todos. Na quarta-feira nós fazemos reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo e foi nos dada a incumbência de falar sobre a introdução Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo ou da doutrina cristã, melhor dizendo, da doutrina cristã. Percebam que nós colocamos aqui Sócrates, o precursor das ideias cristãs. E por que nós colocamos dessa forma? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem Sócrates e Platão. E aí eu vou remontar um pouco a história para poder a gente entender o motivo pelo qual colocamos só Sócrates ali. Sócrates, ele foi um filósofo, e antes de ser filósofo, ele fora soldado grego. Lutou em Atenas. Após a guerra, quando ele deixou a farda, ele dedicou a sua vida aos estudos filosóficos. E daí ele teve vários e vários discípulos. Os mais importantes, podemos assim falar, foram Platão e Xenofonte, que compilaram todas as lições que ele
ministraram, né? Sócrates, fazendo um paralelo aqui, fazendo uma analogia, Sócrates, tal qual Jesus, não deixou nada escrito. Tudo que vem de Sócrates veio através de Platão, Xenofonte e outros discípulos. Os mais importantes, como eu falei, ainda tem Aristófanes, né? Então, por isso que colocamos aqui Sócrates, o precursor das ideias cristãs. Vamos entender a questão do precursor. Para ideias, para quaisquer que sejam as ideias, é preciso que haja um primeiro passo. Imaginem, meus irmãos e irmãs, se esse que vos fala chegasse aqui e dissesse para todos: vamos olhar a rua e Jesus está ali, no semáforo, para atravessar a rua. Vocês iriam acreditar em mim? Está difícil, é? Por quê? Porque é uma ideia muito repentina. É uma ideia de pronto, né? É aquela coisa de, puxa, será que esse cara está dizendo a verdade? Será possível? Jesus voltou e ninguém viu? Só ele está vendo? Né? Então, a gente passa por essa reflexão. E por que eu estou fazendo essa analogia? Muito simples. Para qualquer que seja uma ideia, ela precisa ter um ponto de partida. Não é simplesmente dizer, vai que está. Né? Não é simplesmente desta forma. É a gente refletir e ter um ponto de partida. Quer ver uma outra analogia de Sócrates com Jesus? Jesus falava através de parábolas. Por quê? Porque ele sabia que os contemporâneos da época não conseguiriam entender se ele fosse falar de uma forma mais objetiva. Portanto, ele falava por parábolas, dando exemplos das quais aqueles que os ouviam pudessem entender o que ele estava querendo dizer. E uma das parábolas que todos, em todos os tempos, até hoje, conseguem entender de uma forma clara e objetiva, é a que todos nós conhecemos, a parábola do bom samaritano. Essa parábola que nós entendemos e por vezes não compreendemos. E daí, veja a analogia com Sócrates. Porque Sócrates, ele veio antes do marco temporal. Costumo chamar Jesus de marco temporal. Por quê? Porque do advento de Jesus, ele separou o tempo. Nós, de alguma forma, contamos o tempo antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2024. 2024 por quê? Porque fazem 2024 anos que Jesus, teoricamente, houvera nascido. Então, a gente vê que esse marco temporal, ele teve um precursor antes das ideias. Não é simplesmente o cristianismo. Até porque, à época de Sócrates, o cristianismo não existia. Então, minha gente, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos exemplifica que as grandes ideias jamais surgem subitamente. Claro, não é como eu falei. Se eu chegasse e dissesse que Jesus estava lá fora, ninguém saiu correndo para ver. Né? Por quê? Porque a gente sabe que isso é uma ideia até certo ponto absurda. Né? Para nós que estamos nessa caminhada. Né? E a gente ouve e vê tantas pichações. Jesus volta, né? Jesus está voltando. E às vezes esse que vos fala fica a refletir. Como Jesus está voltando se ele nunca foi? Né? Então, a concepção é que Jesus continua conosco. Ele nunca foi. Mas respeitamos os pontos de vista, até porque há essa necessidade de conceber a volta dos ensinamentos do Mestre. Né? Algumas pessoas têm essa necessidade. Então, as grandes ideias jamais surgem subitamente.
As que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhe preparam parcialmente o caminho. Posso ir para frente, amigão? Então, veja que é preciso alguém que dê o primeiro passo, né? Para dar o primeiro passo, é por isso que a gente chama de precursor, né? Ele vai começar aquela jornada, tá bom? Então, desse modo, não surgindo bruscamente a ideia ao aparecer, encontra espíritos predispostos a aceitá-la, assim como a ideia cristã que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Platão, por quê? Porque nas suas obras ele trouxe as lições de Sócrates, e a gente vai ver aqui que são lições que, analogamente aos ensinamentos de Jesus e ao que a doutrina espírita traz, né? Elas fazem um paralelo, é claro que com palavras diferentes, até porque à época de Sócrates, né, insisto nisso, não existia nem o cristianismo e tampouco o espiritismo, né? Mas vamos fazer esse paralelo. Veja alguns tópicos da doutrina de Sócrates e Platão. Ter o maior cuidado com a alma em relação à eternidade e nem tanto a esta vida, que é apenas um instante. A doutrina espírita explica isso. Mais à frente a gente vai ver melhor isso aí. Essas são só as ideias de Sócrates e Platão. Se a alma é imaterial, ela deve retornar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria uma grande vantagem para os homens maus, que depois da morte estariam livres de seus corpos, de suas almas e de seus vícios ao mesmo tempo. Mas era uma injustiça muito grande, né? Então eu posso fazer maldade à vontade. Morri, fiquei zerado, né? Então era uma vantagem muito grande. E aí o bem certamente e provavelmente não prevaleceria. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. E Jesus nos alertava de que o cego querendo tirar a trave do olho do caolho. Né? É mais fácil ver, perceber os defeitos alheios do que os nossos próprios defeitos. Até porque, se nós formos nos olharmos de uma forma completa e com isenção de tendência, certamente nós iríamos ver que temos o defeito que estamos apontando até maior do que aquele ao qual serve de apontamento. Então a gente vê que, quando ele diz aqui, há uma disposição natural, e são palavras de Sócrates, né? Essa disposição natural de ver o que o outro está fazendo. É aquela história, minha gente. Eu me preocupo mais com a vida do meu irmão do que com a minha própria vida. E daí eu perco a oportunidade de consertar, ou melhor dizendo, de afastar de mim as minhas más tendências, porque eu estou atestando a minha má tendência a partir do momento em que eu critico o meu irmão, né? É aquela coisa, o rótulo é dado, né? E aí vou apelar aqui para o Evangelho novamente, quando ele diz assim, quando Jesus diz, é necessário que o escândalo venha, mas ai por quem vem esse escândalo, né? Então, nos apercebemos dos defeitos alheios e, geralmente, esquecemos o nosso. Só para completar, se a gente percebe os defeitos alheios, os alheios percebem os nossos defeitos, não é? É importante distinguir a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre, como Deus, da ciência e de pensamentos da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais. Ou seja, espírito superior de espírito como nós estamos em busca evolutiva, né? E aí ele fala dessa importância de distinguir. Olha aqui uma coisa,
se os médicos fracassam, na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque não estando o tempo todo em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. A Associação Médico-Espírita nos esclarece que o tratamento do corpo começa pelo tratamento da alma. E eu quero pedir permissão a todos para dar um exemplo bem rápido. Meu ambiente de trabalho, eu tenho um amigo que é um amigo mesmo de trabalho, que ele trabalha há muito tempo junto. E ele, há 8 meses atrás, fora diagnosticado com câncer. A família desesperou-se, minha gente. Ficou desesperado. Ah, meu Deus, você está com câncer. Aí ele disse, sim, o que é que tem? Perguntou para o doutor, como é o tratamento? Sem trauma nenhum. Eu me orgulho de falar desse cidadão, não vou falar o nome dele por questão de ética. Mas eu tenho muito orgulho das palavras dele. Como é que eu faço o tratamento? Começou o tratamento. Começou, pelejou e começou com a química. Hoje, minha gente, ele chegou todo contente. Viajar? Eu agora só vou de 4 em 4 meses fazer a revisão. Não apareceu nódulo nenhum mais. Agora, o tempo todo, minha gente, pode acreditar no que eu estou dizendo, o tempo todo, essa criatura não tinha uma queixa nos lábios. Uma só para dizer, não, é porque eu estou se vitimizando. Não. Era aquela coisa, é um otimismo, uma fé em Deus, digna de muito cristão. E esse cidadão não professa fé alguma. Ou seja, não tem religião, mas tem fé em Deus. Isso aqui é um exemplo. Porque a cura começa, se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. Mas quem tem que tratar a alma somos nós. É a partir de nós que começa o primeiro passo. Nós somos precursores da nossa cura. E devemos sempre entender desta forma. Não é esperar que o médico lhe cure, que os espíritos lhe curem. Eles ajudam, mas ele não vai fazer a sua parte, não. Porque não adianta você entrar numa sala de passe, receber passe de montão, tomar litros e litros de água fluidificada, se você não muda sua atitude em relação ao seu tratamento. E é por isso que, veja, Sócrates, antes de Cristo, antes do Espiritismo, já falava uma coisa dessa. Há sabedoria em não acreditar que sabes o que ignoras. É interessante essa palavra. Tem muita gente que pensa que sabe tudo. E Sócrates é famoso justamente porque o discípulo dele chegou, mestre, fosse eleito o homem mais sábio do mundo. E a resposta dele, brilhantíssima. E é resumida, né? A que todo mundo conhece. Eu só sei que nada sei. E ele ainda dá exemplos, viu, minha gente? Ainda dá exemplos. Então, ele diz que há sabedoria em não acreditar. Porque quando a gente acredita que sabe tudo, acontecem 2 coisas bastante delicadas. A primeira, a gente acha que não precisa mais estudar. E a segunda, a gente vai olhar para os nossos irmãos e irmãs com arrogância, olhando para eles como se não soubessem de nada. E, na verdade, quem pensa assim é quem não sabe de nada mesmo. Né? Então, a gente precisa não se revestir daquela falsa humildade. Mas esse negócio de dizer, eu sei de tudo, minha gente, isso é complicado. Né? Porque se você sabe de tudo, você tem todas as respostas. E quando alguém fazer uma pergunta que você não tem resposta? Né? Parte para essa parte da humilhação intelectual. E Sócrates trazia isso como um norte. Aí Emmanuel nos fala de Sócrates através de Chico, né? Ele diz assim, superior a Anaxágoras, seu mestre, o grande filósofo Sócrates está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais,
no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimentos e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o ideal de fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros, ou seja, daqueles que estão por vir. Né? Até botei aqui. Em sua obra, Kardec resumiu os pontos de maior relevo do pensamento socrático, para mostrar a coincidência dos princípios difundidos pelo filósofo ateniense 4 séculos antes do nascimento de Jesus, e que foram absorvidos pelo cristianismo e depois pelo espiritismo. E aí agora a gente vai pegar esses pontos. Não pude pegar todos, porque se eu fosse pegar todos, esse relógio daqui a pouco estaria em 9 horas e não daria tempo, né? Então, a gente vai pegar alguns tópicos aqui, talvez não tenhamos tempo para todos. Até porque nós não temos pressa, vamos refletir, vamos pensar, né? Saber a proposta da boa nova, porque evangelho quer dizer boa nova, né? Que é isso? Como é que a gente vai refletir e trazer o bem para nós, dentro dessa proposta de busca evolutiva que nós incansavelmente estamos à procura, né? Em verdade, Sócrates era religioso, combatia o paganismo e o politeísmo. Ou seja, ele combatia a descrença no Deus e também combatia, isso não é antagônico nem paradoxo, também combatia o excesso de Deus. Né? Então, o politeísmo, vários deuses. O paganismo, não acredita em Deus. É pagão. Né? Então, dentro dessa ótica, ele diz assim, ainda dizemos, além disso, acreditava no juízo final, conforme Xenofonte registrou na obra Memoráveis, ao reproduzir a seguinte frase do filósofo grego quando condenado à morte. Olha só. Mas eis a hora de partir. Eu, para a morte, vós, para a vida. Quem de nós sai do melhor rumo, ninguém sabe, exceto o Deus. Veja que sábias palavras. Ele fora condenado à morte porque o Centro Democrático Ateniense resolveu que ele estava pervertindo a juventude. Isso porque estava ensinando a prática do bem, né? E estava estimulando a reflexão. Porque, minha gente, a pior coisa que pode acontecer dentro de uma sociedade que se diz democrática é a antidemocracia de negar o estudo, a reflexão. Porque, olha, nós que não estudamos, ou nós que não nos predispomos a aprender, né, aquele que não estuda, ele fica à mercê do conhecimento do outro. E se nós ficamos à mercê do conhecimento do outro, nós ficamos à mercê daquilo que eles querem. Somos impedidos de refletir, somos impedidos de pensar. E foi por isso que Sócrates foi condenado à morte, né? Porque ele estava estimulando a juventude, aos pares da época, a pensar. A garganta já começou a ficar seca. Os princípios fundamentais. Então, Kardec usou afirmações que Platão registrou em suas obras, especialmente Fédon e Apologia, além de algumas citações de Xenofonte, para demonstrar que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se encontram os princípios fundamentais do Espiritismo. Aí agora a gente vai refletir sobre alguns pontos, tá bom? Eis a parte do resumo da doutrina de Sócrates e Platão,
na visão de Allan Kardec, pseudônimo do filósofo, educador, escritor e tradutor francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, que se notabilizou como codificador do espiritismo, também denominado de doutrina espírita. Pois bem, primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, a alma existia unido aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Segundo Kardec, nesse pensamento de Sócrates se desenha a base da crença na preexistência da alma, assim como o germe da chamada doutrina dos anjos caídos do cristianismo. Nós temos como base a preexistência da alma. Joana de Ângeles, na sua literatura, escrevera que o espírito mais jovem que povoa a Terra encarnado deve ter 30 mil anos. Acreditem se quiser. Particularmente, nós vimos de uma trajetória, vimos sempre de um aprendizado. Vamos refletir, pensar um pouco, minha gente. Quantos de nós fez alguma coisa e se perguntou como fizer aquilo naquele momento? Isso nada mais é do que as memórias de aprendizado do espírito. E aí vem Sócrates, antes de Cristo, antes do espiritismo, diz que o homem é uma alma encarnada, e antes da sua encarnação, antes, ou seja, já existia. E a doutrina espírita tem como norte a pré-existência da alma. Ou melhor dizendo, a pré-existência do espírito. Então nós somos acometidos pelo véu do esquecimento. Imagine a tortura que seria se nós lembrássemos de toda a nossa trajetória. Se nós olhássemos para o nosso pai, a nossa mãe, nosso esposo ou esposa, nossos filhos, e víssemos, lembrássemos das ingratidões, das decepções, de todas as alturas pelos quais passamos àquela época e estamos vivenciando de novo. Seria uma tortura. Concordam comigo? Já pensou? Nós estaríamos sempre num eterno combate. Né? Então, essa afirmativa de Sócrates da pré-existência da alma, e aí os nossos irmãos do cristianismo têm a ideia dos anjos caídos. Oh, minha gente, os anjos caídos. Meu Deus, não vou nem comentar esses anjos caídos, que isso me entristece. 2. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E sendo ela desta natureza, permanece a ela ligada por tanto tempo quanto passa. Cessam então os seus transviamentos, pois está unida ao que é imutável. E esse estado da alma se chama sabedoria. Assim como se no Espiritismo. Dizia Kardec que Sócrates já destacava que para se ter posse da verdadeira sabedoria, é preciso isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. Alguém já ouviu isso? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. São palavras de quem? Do Cristo. Então, esse olhar de que quem sou eu? Quais são as minhas atitudes? Onde eu estou estagnado e onde eu posso ir? Porque é assim que é a nossa vida. Escutei de uma forma bem interessante, na qual concordo, que
Nós erramos, sim, mas a gente só erra uma vez. Uma vez e apenas uma. Porque se a gente cometeu o mesmo erro, foi escolha. Nós escolhemos errar porque sabíamos que era errado. É de uma lógica fora do comum, né? Então, a partir do momento em que eu cometi o erro a primeira vez, e eu já sei que é errado, se eu errei de novo, eu errei mesmo. Vejam que é uma reflexão que traz para dentro de nós. Não é apontar o erro do outro, é apontar por que eu fiz isso, por que eu fiz essa escolha. E isso se nos acontece, meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias. Todos os dias nós estamos fazendo escolhas. Todos os dias nós praticamos o bem para um, o mal para outros. Às vezes de forma involuntária, é verdade, mas nós sempre estamos com essa vantagem ou essa dádiva que o Deus Pai Todo-Poderoso nos oferta de nos equilibrar e harmonizar a todos que estão à nossa volta. Eis aí a essência da misericórdia do nosso Pai Celestial. E nós, infantilmente, esquecemos de agradecer. Tiramos, na maioria das vezes, o sentimento de gratidão. Por quê? Porque valorizamos, na maioria das vezes, também o que não temos, em detrimento do esquecimento do que temos. Porque muitas vezes temos um prato de feijão e arroz na mesa. Se não tivermos a carne, vamos nos vitimizar. Ah, eu não tenho a carne. Eis aí a essência dessa questão do isolar do corpo à alma. Para nos conhecermos, sabermos a nossa proposta. Por que me vitimizo tanto? Por que eu quero tanto que Deus me ajude, mas não ajude o meu semelhante? Por que eu critico tanto aquele que tem mais do que eu? Mas Deus, eu faço tanto bem, eu faço caridade, eu faço palestra, eu dou passe, eu faço isso, eu faço aquilo, estou sempre na mesmice. Compreenda-se. Nós temos não só o que merecemos, meus irmãos e minhas irmãs, mas temos principalmente o que precisamos. Essa é a verdadeira essência da vida. E é aí onde reside a sabedoria, que a partir do momento que a gente compreende essa lição, nós estamos dando um passo à nossa própria evolução. Enquanto tivermos o corpo e a alma mergulhados nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade de cuidar dele. E eis aí, eu trago essa citação que é bem interessante. A verdade é um espelho que caiu do céu e se partiu em 1000 pedaços. Cada pessoa pegou um pedaço e pensa que tem toda a verdade. E quando a gente descobre que não tem toda, pense numa confusão. Queremos sempre ter razão, meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes nós abrimos mão da nossa paz para ter razão. E isso é meio inconcebível, é estranho, podemos assim dizer. Eu prefiro ter razão e abrir mão da paz. Quer saber? Eu preciso ter paz em vez de ter razão. Né? Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que pode se tornar impossível sermos ajuizados sequer por um instante. Se trouxermos essas palavras para os nossos dias atuais, nós vamos perceber a explosão de doenças tais como depressão, síndrome de pânico, esquizofrenia e tantas outras. Por essas necessidades
mil quimeras, mil tolices. Às vezes a gente passa por alguém, já acontece com todo mundo, isso é natural, minha gente. A gente passa por exemplo, passei pelo corredor e alguém riu. Aí eu olho assim, deve estar rindo de mim. E ria. Pelo menos me notou. Mas aí eu vou, deve estar rindo de mim. O que será? Hein? Será que eu estou com alguma coisa? Aí vai estar aquela paranoia e vai construir uma bola de neve gigantesca a partir de um granizo. Nós temos a incrível capacidade de fazer tempestade em copo d'água. Temos a incrível capacidade de ver um copo estando a meio de água, dizendo que está vazio. Nós temos a capacidade, sempre, na maioria das vezes, de achar o feio belo e o belo feio. Porque é a nossa verdade. É aquilo que nós acreditamos. É aquilo que de alguma sorte nós trazemos para dentro de nós. Então, o momento de sabedoria está em compreender que quando estamos no corpo, que é isso que ele quer dizer, nós somos acometidos de várias coisas. E que para rechaçarmos essas várias coisas, é preciso que nós nos conheçamos e entendamos que somos filhos de Deus, tanto quanto aquele que está, no momento, numa posição superior ou inferior a nós. Eis aí a verdadeira essência do amar ao próximo como a si mesmo. Não é olhar para o meu irmão com aquele olhar de peninha, de coitadinho. Olhe com a vontade de ajudá-lo. Se colocando no lugar, isso chama-se empatia. Mas, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. É muito duro isso aí, né? Mas lembremos, isso é o ensinamento socrático, tá certo? E aí ele começa, libertos da loucura do corpo. Veja como o pensamento socrático ele era um tanto quanto radical. Ele achava que quando estávamos imersos no corpo, estávamos num mar de corrupção moral e loucura. Então, conversaremos o lícito com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos aceitam morrer, pois a morte não se lhes afigura de modo nenhum terrível. Eu não vou nem perguntar aqui quem tem medo de morrer. Não vou nem perguntar, porque eu já sei mais ou menos a resposta. No livro, na coleção André Luiz, se eu não me engano, posso estar enganado, mas ainda é nos domínios da mediunidade, tem uma passagem, um dos capítulos, em que tem um espírito que vai reencarnar, mas reluta em reencarnar porque tem medo da encarnação. Aí ele faz uma comparação bem interessante, né? Que reencarnar é como se fosse morrer lá na condição de espírito. E, veja, para o filósofo, né, aquele que conhece e tem a razão, né, ele está liberto dessa loucura toda, né? E conhece a essência das coisas, a morte não é tão terrível assim. E nós, na doutrina, minha gente, se você pegar qualquer livro da literatura espírita, você vai sempre ver essa frase, além túmulo. Sempre tem, em algum momento, do além túmulo. Porque a nossa vida não acaba no túmulo. Costumo dizer aos meus companheiros de jornadas que não acredito em morte. Porque o espírito vive. O corpo é que morre. E aí,
ainda segundo Kardec, o princípio das faculdades da alma que são obscurecidas pelos anseios do corpo, com a expansão dessas faculdades depois da morte. Ou seja, nós queremos tanto o corpo que, quando passamos para o estado de espírito, nós terminamos por ampliar. E é por isso que, anteriormente, nós limos a respeito dos espíritos puros e dos espíritos não puros. Né? Não vou dizer nem obscurecidos, porque não tem essa palavra ali. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixam o corpo sem estarem inteiramente puras, e ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-los. Isso aí é de uma clareza fora do comum, que tem uma relação direta com a sensibilidade, a percepção. Né? Percepção essa que algumas pessoas chamam de médium, né? E que no livro dos médiuns, o codificador deixa bem claro que, em princípio, todos somos médiuns. E numa das perguntas do livro do Espírito, o codificador faz: os espíritos influenciam em nossa vida? E a resposta: mais do que vós percebais. E ele ainda vai mais longe, que ele diz assim: de modo próprio, eles nos governam. Vejam a sabedoria das palavras que aí está. Não são as almas dos bons, porém as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram, e onde continuam a vagar, até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam um pouco. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. Vamos entender isso. O que é que nós viemos fazer, não aqui nesse momento, mas o que é que nós viemos fazer na carne? Para a doutrina, viemos evoluir. Passamos por obstáculos. Passamos por problemas, por provas e expiações. Mas está aí. Sócrates, como precursor do pensamento cristão, nos informa que retomamos os mesmos costumes. Porque, minha gente, a vida é aprendizado. Ou dentro ou fora da carne. Todo mundo aqui sonha. São momentos em que nosso espírito está liberto. Às vezes a gente sonha e nem lembra o que sonhou. Particularmente esse que nos fala, pouco se lembra. Mas são depoimentos de sonhos contundentes que se tornam, de alguma sorte, verais. E aí, a gente tem essa questão do... Então, sem dúvida, retomam os costumes, os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam um objeto de suas predileções. Não adianta, minha gente. A gente tem uma ideia, e essa ideia é bem contundente. Ele diz assim: é muito difícil a gente destruir velhos hábitos. Como diria os antigos, é um perrengue mesmo nos afastarmos de velhos hábitos. Aquele que for viciado, por exemplo, no fumo, no cigarro, para deixar, tenho certeza que penou. Então,
os hábitos que a gente tem. Oi? Ainda está penando, né? Mas olha, minha irmã, creia-me, eu tenho certeza que se a senhora perseverar, a senhora vai vencer não só esse, como muito mais que possa vir. Porque quando a gente persevera, tem fé, né? A fé, ela vem no nosso Criador, né? Nosso Pai Celestial, nosso irmão maior Jesus, e vem também em nós mesmos. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos sabotamos. E a gente se sabota de uma tal maneira que nem percebe. Sabe aquela coisa de dizer, não, mas um não vai fazer mal não. Aí já comecei a minha sabotagem. Então, persevere. Eu tenho certeza que a senhora perseverando vai vencer essa luta. Né? Deus está do seu lado. Então, dizia Kardec que não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria. É descrito tal qual mostra o Espiritismo nas evocações. Céu e inferno tem um capítulo todo voltado para isso, para as evocações. Fizemos aqui nesta casa um estudo sobre céu e inferno. E fizemos estudo de casos. Pegamos os espíritos felizes, os que foram invocados, espíritos felizes, pegamos espíritos em situações medianas, enfim, pegamos espíritos em todos os estados. Meus irmãos, minhas irmãs, assim, para a gente refletir mesmo. Aqueles que ficam renitentes no mal, apegados à matéria, está aqui, ó. Ele diz, muitas vezes mantém sob o jugo da matéria. Ou seja, se sou avaro, continuo avaro. Né? Muitas vezes, no céu e no inferno, tem um dos depoimentos que diz assim, ele traz, se eu não me engano, posso estar enganado, viu? Ele traz um ciumento, uma pessoa ciumenta, e insiste em dizer que o fruto do seu ciúme é dele. Né? Por exemplo, ela é minha. Sabe? Aí veja o grau de materialidade que se envolve nesse irmão. Por que isso acontece? Porque ele não concebe que somos todos criados da mesma essência. Que somos todo fluido cósmico universal. Diz mais. Então, o tempo é muito relativo. Então você vê que o Espiritismo mostrou isso, e ainda mostra, e o nosso Sócrates já falava sobre isso. Não é? Após a nossa morte, o Daimon, espírito, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidos a esta vida em múltiplos e longos períodos. Isso, minha gente, retratando em palavras, está aqui. Você nunca está sozinho. Cada um de nós possui um espírito protetor que nos ampara e aconselha. Palavra de Chico Xavier. Agora, página. Veja o que diz ali. Cada um de nós, mas também a maioria de nós, fecha os ouvidos para esses conselhos, porque nós levantamos a bandeira do livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Só que faz o que quer, ninguém manda em si, mas não quer arcar com as consequências das escolhas. E são essas escolhas as pedras do nosso caminho. Os maiores obstáculos que temos na nossa trajetória são as más escolhas que fazemos. Irrefletidamente, diga-se de passagem. Precisamos resignar-nos à vontade divina, mas não aquela resignação compassiva
esperando que Deus faça a nossa parte. Mas a resignação, tal qual Jonas, que disse: Deus, tu tirasse tudo de mim, porque assim eu merecia. E aí, é nesse momento de resignação, de aceitação, de esperança na providência divina, que nós estamos sendo amparados por eles, do Espírito protetor. Abramos nossos espíritos, os ouvidos para nossos espíritos protetores, meus irmãos e minhas irmãs. Porque eles têm uma visão muito mais ampliada do que nós. Nós estamos enceguecidos pelo orgulho que ainda toma conta de nós, pela vaidade, por um amor próprio que não divide, por uma essência mais material do que espiritual. Na visão de Kardec, é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. No livro Nosso Lar, André Luiz nos explica que passou mais ou menos 8 anos nas regiões umbralinas, porque estava preso à materialidade. E ele nos explica mais ainda que quando conseguimos, pelo menos, balbuciar um Pai Nosso, quantas vezes a gente tenta rezar um Pai Nosso e se perde na palavra? Às vezes a gente não sai nem do Pai Nosso que está aí no céu, porque a gente está tão consumido pelo desespero, pela aflição, a gente está tão consumido pelo foco daquilo que a gente quer, que quer pedir ao Pai, mas não sabe como pedir. E aí é nesse momento, mais uma vez, que entram os espíritos protetores. Eles nos dão o aporte de que precisamos. Por vezes nos dão até a força necessária para podermos nos levantar da queda. E são nesses momentos, minha gente, que nós mal conseguimos pedir o Pai Nosso, que o Pai está junto de nós. Precisamos, antes de tudo, mesmo que a gente não fale, precisamos, antes de tudo, crer, ter fé. Se eu não me engano, é o salmista que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Os daimons ocupam um espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos daimons que os deuses entram em contato e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Explicava Kardec que a palavra daimon, usada por Sócrates, da qual derivou o termo demônio, muita gente gosta desse termo, sem saber o que é, diga-se de passagem, não designava exclusivamente ser malfazejo, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente entre os homens. Há muito, minha gente. Há muito o que refletir. Mas eu quero deixar para meus irmãos e irmãs essa necessidade. A necessidade de nos conectarmos com o nosso Pai Celestial. Façamos de nós o exemplo, porque o nosso irmão maior Jesus, ele não deixou nada escrito, mas deixou tudo exemplificado. Ele que nos dissera, quando bater na face, mostre a outra. Ele que nos exemplificou, que é nas pequenas coisas que nós agradamos a Deus. Podemos dar um saco de dinheiro, se é o que nos sobra, não vai ter tanto valor quanto aquele que estamos dividindo com o nosso irmão.
Então pensemos sempre que Deus é conosco. Vamos perseverar. Vamos sempre pensar que nós nunca estamos sós, mas as criaturas que nos acompanham dependem de nós. Depende do nosso pensamento, depende da nossa sintonia, depende da nossa vibração. Então vamos vibrar sempre que possível positivamente. E quando não for possível, elevemos o nosso pensamento ao alto, porque certamente Deus, nosso Pai, não nos abandona e não nos desampara. Muita paz a todos. Gratidão em nossos corações. Vamos agradecer a irmã Rosana por ter feito a prece inicial. Agradecer ao nosso irmão Birajara pelos ricos ensinamentos desta noite. Vamos fechar os nossos olhos, pensar no nosso Pai maior, agradecer todo o seu amor e cuidado para com cada um de nós, com os nossos familiares, com os nossos amigos, que nós possamos ter o olhar de amor de um para com o outro, como nosso Pai tem para conosco. Que a paz, que o poder de Deus esteja em nossas vidas. Agradecer a Deus pela chuva que rega a terra e traz o alimento para a nossa mesa. Mas também não nos esqueçamos de ajudar os nossos irmãos que estão passando por provas. Agradecer a Deus o sol que nos aquece ao acordarmos cada manhã. Agradecer todas as benesses que o nosso Pai nos dá. Que nós possamos espalhar amor e paz aonde estejamos. Que nós possamos dar aquele sorriso para as pessoas que muitos estão precisando neste momento. Com os nossos corações gratos, obrigada, Pai, por esta noite de aprendizado. Que nós possamos ir para os nossos lares em paz, porque em paz aqui sejamos. Chegamos, que Deus seja louvado.